será que em 2026 vale a pena ser artesão? Eu já trabalho por conta há aproximadamente 5 anos. Eu vou estar mostrando um pouco do que a gente faz aqui. E esse é um trabalho que a gente realizou em apenas um dia. A gente enrolou em um período e no outro período a gente fez toda a parte da trama, acabamento. Como a gente trabalha em dois, o que a gente acaba fazendo aqui? Algumas partes são mais demoradas, então essas partes eu acabo fazendo. A parte do arremate eu acabo fazendo um pouco mais rápido, tenho alguns anos mais de experiência. Então, como a gente trabalha junto, a gente tenta fazer o máximo para ganhar o tempo na produção, dividindo as funções da peça. Esse trabalho que está sendo feito aqui, que já está finalizado, a gente fez somente o assento. O valor total para fazer somente esses assentos foram de R$ 240. A gente cobrou R$ 60 em cada assento. O custo do material aqui foi aproximadamente R$ 20. Eu não cheguei a calcular, porque foi uma sobra desse pedido aqui, que são 6 cadeiras de uma cliente. Essa fibra ela vem de São Paulo. O outro fornecedor que a gente pega o material está em falta, a gente trabalha com dois. Então eu ofereci essa fibra para a cliente, ela acabou aceitando e a gente finalizou agora pela manhã. O gasto de tempo nosso nesses assentos aqui foram de 1 hora. Então, assim, em 1 hora a gente faturou R$ 240. Ser artesão é uma coisa que, na minha opinião, vale muito a pena, né? Eu comecei a trabalhar desde os 16 anos já nessa área, em uma empresa. Trabalhei ao total de 4 empresas nesse mesmo ramo e comecei a trabalhar por conta, agora já há 5 anos. Então, eu digo que sim. Será que vale a pena a pessoa vender só pela internet ou abrir um comércio? Recentemente, há menos de uma semana, eu fiquei sabendo que a Elo7 ela fechou. Era uma plataforma que vende produtos artesanais. Eu não vendia nada lá, eu entrava algumas vezes porque a gente faz trabalhos em macramê. Eu vi uma diminuição de serviço somente pelo Facebook. Acabou que eu perdi o meu Facebook faz um tempo já, mas eu não notei uma diminuição no meu trabalho. Porque assim, como eu estou com comércio, as pessoas passam, que aqui é um lugar bem localizado. Então as pessoas já estão trazendo aqui. E graças a Deus, como a gente se preocupa muito e se propõe a fazer um bom trabalho, a maioria do trabalho que eu tenho hoje em dia é de recomendação. Então, esse trabalho é uma recomendação, esse trabalho ele é, e outras pessoas que eu estou conversando pela internet também são, porque chegou um ponto onde alguém chega na casa da pessoa e pergunta se ela comprou essa cadeira. E aí ele fala, não, a gente fez uma reforma, foi com um rapaz ali trabalhar ali perto. Então, assim, fica um comércio, ele acaba trazendo esse benefício, desde que você saiba precificar e caiba no seu orçamento, porque um comércio, se você não trabalhar na sua casa e você for alugar um estabelecimento, você tem que ter a noção de que você vai ter que pagar uma água, você vai ter que pagar luz, você vai ter que pagar internet, né? Se você já paga um aluguel, então eu cheguei a um tempo já de estar pagando 2 aluguéis, 2 águas, 2 luzes. Esse comércio aqui que eu tô, como é um espaço grande, tem uma divisão ali para trás, então eu acabei optando por estar morando no mesmo lugar que eu trabalho, para estar economizando, porque a gente tem um custo, mesmo que não venda nada e tenha a loja aberta, tem um custo diário. Então, a produção para um artesão e a noção que você tem que ter quando você abre um comércio ou você pensa em abrir um comércio é o que você tem que faturar no dia somente para estar pagando os seus custos mensais. Então, eu sei que se eu faço 4 cadeiras por dia, aproximadamente quanto que é o valor que vai ser de cada produto em relação à água, luz e aluguel. Eu tenho que ter essa noção. Então, na precificação, eu tenho que saber. E tudo isso demorou um tempo até eu conseguir descobrir o valor certo, para não estar cobrando muito pouco e não estar sendo um valor onde seja parecido com uma exploração. Porque quando você lida com clientes, é muito complicado, porque nem todo mundo, olha, ele quer pagar aquilo que vale. Uma peça dessa, a gente cobraria, como ela é toda enrolada, R$ 400 para reformar uma espreguiçadeira dessa. E poderia cobrar até um pouco mais. Mas mesmo assim, tem gente que não dá um valor no trabalho manual, porque esse aqui é um trabalho. Inclusive, essa cliente aqui, que a gente fez os assentos, ela acabou pedindo um desconto.
A gente não gosta de fazer esse tipo de coisa porque a gente já precifica no valor certo, para justamente os cálculos que a gente faz tem um porquê de chegar nesse valor. Então, quando você está começando e você tem medo de, de colocar um preço e você ficar dando desconto, as contas que você paga, os insumos que acontecem, você que vai estar levando prejuízo. Então, você coloca um valor específico para o cliente e ele acaba pagando por isso, no valor certo. Porque pode chegar mais perto aqui, Fernando. Coloca essa parte aqui, ó. Por exemplo, um acabamento desse aqui, essa fibra é uma fibra estonada. Ela já é mais cara já e o cliente acabou querendo essa. Quando o meu fornecedor veio me falar que a fibra estonada ela era um valor mais caro, eu não repassei isso para o cliente, eu acabei absorvendo. Por quê? Eu tenho a certeza que esse cliente aqui, quando outras pessoas virem esse trabalho, vão perguntar quem foi que fez. Então você tem que saber como lidar com o cliente, a precificação, tudo isso é simples quando você tem uma orientação, quando você já tem uma experiência na sua área. Então, a gente vai ficar durante a semana gravando mais conteúdo e vamos estar colocando aqui. Se você gosta de empreender, se você gosta de ver produto artesanal, se você tem alguma vontade de fazer algum tipo de trabalho desse aqui, em breve a gente vai estar fornecendo um curso, vai estar fornecendo uma consultoria, se você tem interesse de estar fazendo uma renda extra. Porque você pode estar na sua casa aí e pode estar publicando, ou no Facebook, ou pelo Instagram, trabalhos como esse, trabalhos como esse aqui, não é uma coisa difícil de ser feita. Eu tenho uma exigência extrema com o meu trabalho. Então, assim, eu já ensinei algumas pessoas, a minha namorada, eu ensinei ela, eu sou um pouco chato em relação ao produto para você ter uma boa qualidade, porque você pode estar na sua casa sim fazendo e recebendo uma renda extra. Porque foi assim que eu comecei. Quando eu saí da empresa, que eu era CLT, e eu comecei a empreender, eu comecei numa casa, fazendo publicação. Começou a ter serviço, e hoje eu já tenho um comércio já. E a gente está expandindo, a gente já faz de fibra sintética, eu faço todos os tipos de trabalho que tem, né? Porque essa aqui, por exemplo, é uma cama simples, tem dupla, tem colmeia, tem paneiro, tem outros tipos. A gente está fazendo também muito trabalho em macramê, a gente faz painel, faz cortina, faz luminária. Então, tudo aquilo que pode agregar, a gente está fazendo. Se você tem algum interesse, pode deixar aqui nos comentários.